Hoje, no quadro Cuidar da Casa Comum, vamos falar que atitudes que parecem pequenas fazem uma diferença enorme quando o assunto é meio ambiente. Reaproveitar papel já usado ou água que esteja um pouco suja é uma ótima ideia e mostra a responsabilidade ambiental também no local de trabalho. Aos poucos, parece que alguns empreendimentos começam a assumir de fato sua responsabilidade ambiental. Neste shopping de Goiânia, por exemplo, a maior parte do lixo é encaminhada para a reciclagem. Em média, todo mês é reaproveitada 1 tonelada de material, como garrafas PET, latinhas e papelão. Na verdade, não é de hoje, né? Essa preocupação com a sustentabilidade vem desde a concepção do prédio, né? Tanto que em algumas das áreas construtivas do prédio já prevêem utilização, por exemplo, de água reciclada nas descargas dos banheiros, para molhar jardim, né? E, obviamente, que o recolhimento de reciclagem, isso é só um passo natural. Ainda visando o reaproveitamento, o shopping também trabalha com a impressão consciente. Aqui uma impressora é destinada exclusivamente para o uso de papel rascunho, ou seja, a reciclagem também está presente no escritório administrativo do shopping. E depois que a gente imprime dos dois lados, aí a gente tem um programa que a gente chama de Reciclaê, onde a gente recolhe esse material e depois entrega para reciclagem. Dados do site Ciclo Vivo mostram que a reciclagem de 1 tonelada de papel pode salvar 17 árvores, economizar 1.000 litros de água e ainda reduzir o uso dos espaços nos aterros sanitários. Apesar dos benefícios com a reciclagem, o desafio agora é educar as pessoas. É um trabalho a longo prazo que eu acho que começa desde lá embaixo, desde as crianças, uma vez que se a gente começar, né, desde lá embaixo, acho que é o caminho natural. E para falar sobre a responsabilidade que cada um de nós tem com o meio ambiente, eu converso agora com o professor Antônio Pascoaleto, que é o coordenador do mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial aqui da PUC Goiás. Oi, professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Professor, o caminho é esse mesmo, começar lá com as crianças? O processo de mudança de comportamento, ele requer que você atue principalmente nas crianças, que elas mais facilmente vão adquirir bons hábitos. Não que os adultos não possam tê-los, mas obviamente existem vícios que são trazidos que são mais difíceis de serem adequados. Então as crianças é um bom caminho para mudar a sociedade do amanhã. Esse exemplo que a gente viu aí, que bom, né? Já pensou se todos os shoppings da capitais fizessem algo pelo menos parecido com isso? Certamente, os shoppings, os condomínios, as indústrias, estas práticas não só de reciclagem, mas de reuso de água, de redução do consumo, são estratégias que foram proporcionadas porque a questão ambiental ela passou a ter valor econômico. E o que é escasso em economia gera valor. Uma outra coisa importante também, o próprio estímulo que foi dado pelas legislações que passaram a coibir e punir, porque há sim responsabilidade do empreendedor neste caso. Por exemplo, shoppings que produzem grande volume de resíduos sólidos, eles devem pagar pela destinação, transporte para o aterro sanitário. Sim. Recentemente nós tivemos a aprovação de uma legislação em Goiânia. E que muita gente chiou, por sinal, né? Muito empresário chiou por isso. Justamente. A mesma coisa acontece com resíduos de construção civil e resíduos da indústria farmacêutica, das clínicas, que devem ser obrigação do empreendedor. Porque se ele não fizer isso, quem paga é a sociedade, com o IPTU, com os impostos, porque isso onera a prefeitura, onde o recurso poderia ser destinado para outro fim. Mas também não escapa o cidadão. O cidadão ele tem uma obrigação importante. Recentemente foi aprovado na Câmara de Vereadores uma legislação que pune o sujeito que joga lixo na rua, pelos danos que causa não só a limpeza, mas também problemas de drenagem urbana, né, inundações e os riscos a vetores causadores de doenças. Então, o prefeito deve estar por sancionar uma legislação e nós estamos caminhando justamente para uma sociedade mais consciente, com padrões internacionais. Infelizmente tem que ser por esse meio de multa, professor? Tem que ser essa punição para a pessoa ter consciência e criar hábitos de educação, no mínimo, né? Não seria o ideal, né?
O princípio poluidor-pagador é uma estratégia muito antiga, já vem sendo adotada, inclusive nos princípios da legislação. Mas nós devemos caminhar para um princípio importante, que seria do preservador-recebedor. Estimular aquelas pessoas que adotam boas práticas de reciclagem, reduzir tarifas de IPTU, estimular dando prêmios justamente aos condomínios que adotam essas boas práticas, como a gente faz com aqueles que, por exemplo, ornamentam nas vésperas de Natal. Uhum. Professora, a gente está aí às vésperas, né, das eleições, já chegando, os candidatos quase sempre tocam nessa questão, a gente vai cuidar da cidade, né, vai cuidar do município, questões sustentáveis, mas e na hora de colocar em prática, será que a gente tem visto isso mesmo? Olha, tem melhorado, não há que se negar que Goiânia é uma das cidades que apresenta boa qualidade de vida, mas também não se deve deixar de ressaltar que há muito o que fazer. A cada dia novos loteamentos surgem, mais desmatamento acontece, menos áreas de cerrado permanecem e você tem que investir neste espaço urbano, seja na arborização, nos parques urbanos, na permeabilidade para infiltrar água justamente e todos os estímulos que possam garantir que você tenha uma melhor umidade relativa e uma menor temperatura, senão o ambiente urbano se torna uma ilha de calor e um ambiente praticamente insustentável. Fora que isso vem o consumo maior de energia, consumo maior de água, é uma série de elementos que compõem isso aí. Professor, muito obrigada mais uma vez por senhor estar aqui conosco. Sempre falando aí no quadro Cuidar da Casa Comum. Obrigada. Obrigado. Eu conversei agora com o professor Antônio Pasqualeto, ele que é coordenador do mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial da PUC Goiás.